E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é uma análise profunda e detalhada que combina a aviação clássica da Guerra Fria com os desenvolvimentos modernos de mísseis brasileiros. Vamos fazer um olhar longo sobre o CPCAT Jaguar, seu projeto, desempenho, serviço em combate e por que ainda importa, e depois mudar o foco para os programas de mísseis do Brasil em 2026, examinando capacidade, desempenho e o que se sabe sobre preços e aquisições. Fica até o final para ouvir minha opinião sobre como plataformas legadas como o Jaguar se interligam com armas de ataque modernas e o que isso significa para países que querem projetar poder. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative o sininho, vamos nessa! Comecemos pelo CPCAT Jaguar. Nascido como um programa conjunto britânico-francês no final dos anos 1960, o Jaguar foi concebido para suprir a necessidade de uma plataforma rápida de ataque e reconhecimento em baixa altitude capaz de operar tanto na Europa quanto em teatros externos. Ele voou pela primeira vez em 1968 e entrou em serviço no início dos anos 1970, atendendo a RAF, a Força Aérea Francesa, Oman e, importante para nosso contexto, a Índia. O Jaguar combinou simplicidade com robustez, 2 motores turbofan Ador, uma célula resistente projetada para penetrações em baixa altitude e em alta velocidade e aviônicos que foram atualizados ao longo do tempo para estender sua vida útil. Em termos de desempenho, o Jaguar ocupa um nicho entre um caça puro e um jato de ataque dedicado. Números publicados apontam velocidades máximas na casa de Mach 1,4 a 1,6 em configuração limpa, tetos operacionais próximos de 12.000 metros e raios de combate adequados para ataque tático ao invés de interceptação de longo alcance. Não foi projetado para brigar em dogfights com caças de primeira linha, seus pontos fortes eram a penetração em baixa altitude e em alta velocidade, flexibilidade de armas para missões de ataque ao solo e confiabilidade em condições austeras. O conjunto motor-estrutura é compacto e relativamente eficiente comparado a jatos de ataque mais pesados. Falando do manejo e do uso operacional, pilotos historicamente elogiaram o Jaguar por ser previsível e robusto em baixa altitude, atributo essencial para voos rasantes e ataques seguindo o relevo. A configuração de 2 motores oferecia redundância em operações sobre o mar ou em áreas hostis, e o projeto favorecia uma plataforma estável para lançamento de armas. Por outro lado, os aviônicos e sensores das primeiras versões já eram defasados nos anos 1980, o que limitava a consciência situacional autônoma em espaços aéreos contestados. Atualizações em navegação, pods de mira e radares corrigiram algumas lacunas mais tarde na vida útil da aeronave, mas a realidade básica permaneceu. Jaguars precisavam de planejamento de missão cuidadoso e apoio para sobreviver em céus fortemente defendidos. O histórico de combate destaca a utilidade do Jaguar. O tipo participou de conflitos e operações onde sua função de ataque em baixa altitude se mostrou valiosa. Notavelmente, a Índia tornou-se o maior operador após adquirir Jaguars nas décadas de 1970 e 1980. O vetor recebeu atualizações incrementais para mantê-lo relevante no século XXI. Enquanto muitos usuários europeus aposentaram o tipo nos anos 2000, a Índia continuou modernizando exemplares selecionados, integrando aviônicos melhores e novas armas para prolongar a vida operacional. Esses programas de atualização permitiram que o Jaguar permanecesse um credível vetor de ataque tático em ambientes regionais de menor ameaça. Isso nos leva à pergunta sobre modernização e vida útil. A Índia tem tanto atualizado quanto utilizado peças de outros aviões para manter esquadrões em voo, uma abordagem comum para países que equilibram restrições orçamentárias com a necessidade de capacidade de ataque e formação de pilotos. A Força Aérea Indiana atualizou lotes com suítes de aviônicos mais modernas enquanto planeja aposentadorias e substituições graduais por caças mais novos, inclusive programas nacionais. Assim, a história do Jaguar é de extensão pragmática, reforçar o que ainda funciona e substituir o que não vale mais a pena conforme os recursos permitam. E estrategicamente, onde o Jaguar se encaixa em 2026.
Ele deve ser visto como uma plataforma legada de ataque que ainda se destaca em missões de reconhecimento e ataque de curto alcance em ambientes de baixa ameaça, especialmente quando atualizada e bem apoiada. Em guerras de alta intensidade contra defesas aéreas integradas e avançadas, um Jaguar legado sem armas standoff modernas, sem forte apoio de guerra eletrônica ou medidas de penetração furtiva seria vulnerável. Porém, integrado a munições de alcance stand-off, sensores atualizados e forte apoio de SEAD, supressão de defesas aéreas, o Jaguar pode executar missões de precisão limitadas de forma eficaz, em particular para países que precisam de um avião de ataque robusto e econômico. Agora mudando para o panorama de mísseis do Brasil em 2026. O país persegue vários programas de mísseis há 2 décadas para reduzir dependência externa e fortalecer a dissuasão regional. Sistemas notáveis incluem o MAR-1, míssil anti-radiação, o programa MANSUP, antinavio, e variantes táticas de cruzeiro, balísticas relacionadas à família ASTROS da Avibras, como as linhas Avenida TM, MTC. Cada programa tem papéis e níveis de maturidade distintos. O MAR-1 é um armamento ARAR, anti-radar já operacional em alguma escala. O MANSUP avançou por testes rumo à introdução operacional, e os projetos táticos da Avibras visam oferecer opções de longo alcance ou negação de área. Falando primeiro do MAR-1. O MAR-1 é o míssil anti-radiação brasileiro, concebido para localizar emissões de radares inimigos e degradar defesas aéreas, um ativo clássico de SEAD. Especificações públicas o posicionam na categoria de médio alcance, com eletrônica de busca capaz de detectar emissões em uma larga faixa de frequência e alcance estimado na casa de dezenas de quilômetros, variando conforme perfil de lançamento, possivelmente entre 60 a 100 km. O MAR-1 foi oferecido para exportação e teve emprego limitado. Estimativas de custo unitário em bases abertas situam-no na casa de alguns milhões de dólares por unidade, um valor compatível com mísseis táticos de alcance médio e capacidade semelhante. O uso do MAR-1 em conjunto com ativos modernos de SM, ESM aumenta significativamente a sobrevivência de esquadrões de ataque ao neutralizar nós de radar. O MANSUP é o Programa de Míssil Antinavio de Desenvolvimento Nacional, destinado a prover à Marinha do Brasil capacidade de ataque marítimo produzida localmente, concorrendo com mísseis antinavio globais. Após anos de desenvolvimento e testes, entre 2024 e 2025 o MANSUP completou lançamentos de prova e passou a ser integrado em novas classes de fragatas. Estimativas iniciais de alcance para variantes iniciais ficaram na faixa de dezenas de quilômetros, semelhante a mísseis como o EXO-7 nas primeiras gerações, enquanto versões de maior alcance em desenvolvimento miram bem acima de 100 a 200 km para capacidade além do horizonte. O preço por unidade de produção nacional varia conforme escala de produção. Compras domésticas costumam tentar reduzir o custo unitário frente à importação plena, preservando soberania industrial. Em seguida, a família Avibras Avenida TM, MTC, frequentemente referida em debates como Avenida TM300 ou MTC300, é uma linha tática ligada ao sistema Astros de lança-foguetes que busca oferecer fogo de precisão de longo alcance. A caracterização técnica varia entre fontes. Alguns descrevem-na como míssil balístico tático com alcance em torno de 300 km e ogivas consideráveis. Outros apontam atributos de cruzeiro devido a superfícies de controle dobráveis e perfis de trajetória. De qualquer forma, esses sistemas visam dar opções stand-off a partir de lançadores móveis terrestres. Preços públicos para esses sistemas não são padronizados em fontes abertas. Quando aparecem, os valores normalmente abrangem veículos lançadores, comando e controle e logística, portanto o custo do míssil isolado é difícil de determinar. Sobre preços em 2026, números confirmados abertos sobre preços unitários de mísseis brasileiros são fragmentários.
Para o Mar 1, relatórios públicos e bases comerciais sugeriram preços de aproximadamente $1 menos 2 milhões por unidade em negócios anteriores. Alguns bancos de dados apontaram algo em torno de $1,6 milhão por míssil em estimativas históricas, mas esses números são indicativos e devem ser tratados com cautela. Para MANSUP e as famílias Avenida TM, o custo unitário em 2026 depende fortemente de termos contratuais, tamanhos de lote e economia de produção. Anúncios governamentais muitas vezes trazem valores contratuais totais sem detalhar o preço por unidade. Analistas de defesa então estimam custos unitários com base em volume e maturidade industrial. Em termos práticos, espere mísseis táticos de alcance médio como o Mar 1 na faixa de poucos milhões de dólares por round, mísseis antinavio variando amplamente conforme tecnologia de seeker e alcance, e sistemas maiores sendo parte de pacotes integrados cujo custo real só fica claro no contexto do contrato. Como isso se relaciona com aviões como o Jaguar? 2 pontos principais. Primeiro, aviões de ataque legados sem armas stand-off tornam-se vulneráveis em ambientes modernos de negação diária. A2, AD. Integrar armas stand-off acessíveis, produzidas localmente, como mísseis de cruzeiro ou munições guiadas, ou cooperar com ativos de SEAD usando mísseis anti-radiação como o Mar 1, é o caminho pragmático para manter aeronaves antigas operacionais. Segundo, a capacidade industrial nacional, o crescente ecossistema de mísseis do Brasil, por exemplo, altera equilíbrios regionais ao tornar efeitos avançados mais acessíveis sem dependência total de fornecedores externos. Isso ajuda países com jatos legados a modernizar suas opções de ataque de forma mais econômica. Para operadores e planejadores de defesa observando essas tendências em 2026, as conclusões práticas são simples: preserve e atualize plataformas legadas quando for custo efetivo, invista em capacidades stand-off e SEAD para multiplicar a utilidade dessas plataformas, e reconheça que produção doméstica de mísseis, mesmo em escala moderada, pode mudar o planejamento operacional e a economia de aquisições. Em resumo, um Jaguar atualizado com mira e sensores modernos, apoiado por Mar 1 e munições stand-off, vale mais do que um Jaguar estoque realizando as mesmas missões de 1975. Para encerrar, o CPCAT Jaguar é um exemplo clássico de projeto aeroespacial pragmático, robusto, rápido em baixa altitude e potencialmente extensível por atualizações pontuais. O panorama de mísseis do Brasil em 2026 mostra progresso deliberado rumo a capacidades de ataque soberanas com sistemas como Mar 1, MANSUP e as soluções táticas da Avibras moldando opções navais e de ataque terrestre. Para nações que equilibram orçamento e ameaças regionais, a combinação de aviões legados atualizados mais mísseis produzidos internamente pode oferecer um caminho inteligente para uma dissuasão crível sem comprar os caças mais caros e de última geração. Se você curtiu essa análise, deixe um like, comente dizendo se quer um mergulho mais profundo em alguma das famílias de mísseis brasileiras ou um teardown técnico das atualizações de aviônicos do Jaguar, e claro, inscreva-se para mais reviews técnicos detalhados.